sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa terceira aula, nosso terceiro dia da semana de constelações sistêmicas. Então, nesse terceiro dia, eu quero falar para vocês, eu fiquei pensando em eu poderia falar sobre vários temas dentro das constelações, várias coisas que são importantes, né? Campo morfogenético, a gente podia estar falando das relações em si, com o pai, com a mãe, né, que são figuras importantes. Mas eu resolvi falar com vocês sobre boa consciência e má consciência. É um conceito que talvez, que nem todos os consteladores sabem com profundidade esse conceito, mas eu quis trazer ele para você porque é muito importante. Foi uma grande descoberta de Bert Hellinger. Em dado momento, né, Bert Hellinger, as obras de Bert Hellinger, ele escreveu mais de 100 livros, né, só em português tem mais de 30 publicados, né, Sophie Hellinger escreveu até agora 3 livros, né, e está se falando de novas constelações, enfim, as constelações ainda estão em movimento, né. Mas uma das descobertas bacanas de Bert Hellinger, eu quero compartilhar com você agora, no nosso terceiro dia, é exatamente a boa consciência e a má consciência. O conceito de boa consciência e de má consciência. Eu gosto de exemplificar, inclusive, isso com aquela série espanhola chamada La Casa de Papel, que eu não sei se todos assistiram. Quem não assistiu, vale a pena assistir, né? Tem vários outros, eu poderia dar vários outros exemplos, mas eu gosto desse exemplo da La Casa de Papel, porque lá na La Casa de Papel, vou tentar não fazer spoiler, não contar para vocês que não assistiram, né? Mas assim, é uma história, né, de um roubo, né, de um roubo da Casa da Moeda na Espanha. No final das contas a gente acaba vendo que uma motivação que estava por trás desse roubo, né? Tinha um mocinho bandido, que era o líder intelectual do roubo, que era um professor, um cara muito inteligente, intelectualizado, tímido, até retraído, um fofo, né? Eu gosto de chamar as pessoas assim, que são bacanas, doces, dóceis, né? De fofas. Então, era um fofo. O professor era uma graça de pessoa, mas apesar disso, ele se torna um ladrão, né? Um assaltante, é o líder intelectual, vamos dizer assim, de um grande assalto, né? Ele participa toda a parte do planejamento, tal, é toda feita por ele. E aí, lá para as tantas, né, no decorrer da série, a gente vai acabar descobrindo a grande motivação dele, que tem tudo a ver com repetir, né, com dar prosseguimento à chamada boa consciência. O que é a boa consciência? Boa consciência, nessa visão de Bert Hellinger, é assim, é quando a gente repete um padrão, que mesmo que seja um padrão ruim, um padrão negativo, ser ladrão, ser assaltante, né? No final das contas, eles até se dão mais ou menos bem, mas pagam seus preços altíssimos, né? Não foram presos, mas pagam um preço alto para viver essa experiência, né? Enfim, por essa escolha, né, de ter realizado esse assalto, né, o crime não compensa no final das contas, a gente acaba concluindo isso, mesmo ele não tendo sido preso até determinado momento, mas aparentemente ficaram numa boa, mas na verdade pagaram preços muito altos, né? Então, não foi uma boa escolha. Então, a gente às vezes, inconscientemente, a gente faz escolhas, a gente repete padrões, e aí eu trago um outro conceito já dentro disso aí da boa consciência, que é o amor cego. Por amor, um amor cego, um amor que não é saudável, a gente segue inconscientemente a nossa boa consciência e repete aquele padrão familiar. Então, às vezes é um padrão de doença, é um padrão de comportamento, é um padrão de escolha de profissão, um padrão que não é saudável. Não era saudável para o professor, com a capacidade que ele tinha, ele podia ter seguido um outro caminho, não ter virado assaltante, né? Mas ele, seguindo a boa consciência, ou seja, por amor cego, ele acaba repetindo um padrão que não era saudável, mas que inconscientemente ele acabou abraçando para a vida dele. Então, essa é a boa consciência. E o que Bert Hellinger diz é assim, é que a gente precisa se liberar de alguns padrões que não nos fazem bem, padrões que não são saudáveis, padrões que não fazem bem. A gente precisa, através da constelação sistêmica, se liberar desses padrões,
exercendo a nossa má consciência. Então, ao contrário do que a gente pode pensar, seguir a boa consciência na visão sistêmica não é uma coisa boa. Porque quando você segue a sua boa consciência, você fica bem com os seus ancestrais, você fica bem com as pessoas do seu sistema, porque você repete igual aquele modelo que era esperado para você, mas você não é feliz, porque é um padrão que não é saudável. Então, para encontrar saúde, para encontrar felicidade, para encontrar a sua própria realização, você às vezes precisa exercer a má consciência, ou seja, romper com aquele padrão, se liberar daquele padrão da sua família que não era saudável para você, né? Um padrão que você trouxe no seu inconsciente, que veio no inconsciente familiar, é um outro conceito também da constelação, né? Jung falou de inconsciente coletivo, Freud falou de inconsciente individual e Bert Hellinger fala de inconsciente familiar. Então a gente traz no nosso inconsciente, vem no inconsciente da família aquele padrão, mas se aquele padrão não nos traz felicidade, se aquele padrão não serve para nós, a gente precisa se liberar dele, dizendo para o ancestral que nos passou aquele padrão assim: papai, vovô, vovó, me olhe com bons olhos, mamãe, né? Me olhe com bons olhos se eu seguir um caminho diferente do seu. Se eu não for mais assaltante como você, se eu não seguir esse padrão que é um padrão seu e não é meu. Eu me libero agora desse padrão que é seu e não é meu. Vamos fazer daqui a pouco exercícios sistêmicos, é a nossa próxima aula, a aula de amanhã. Nossa última aula, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados com isso, tá bom? Vou dar exemplos de exercícios sistêmicos que a gente pode fazer para se liberar desses padrões, para exercer, então, a nossa má consciência. Esse era o recado de hoje, da nossa terceira aula, da nossa semana de constelações sistêmicas. Espero que tenha sido muito bom para você, como foi para mim, tá bom? Até a próxima aula, a quarta aula, nossa última aula dessa semana, que já está acabando, que pena. Mas teremos outros encontros, se Deus quiser, em breve. Então, um grande beijo para todo mundo e até a aula de amanhã, a nossa quarta aula. Beijos!